Eu gostaria que o irmão abrisse sua Bíblia no capítulo 9 de Mateus. Capítulo 9 de Mateus, a partir do verso de número 16. Aliás, a partir do verso 14, de 14 ao 17. Mateus 9, 14 a 17. Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então, os fariseus vieram perguntar a Jesus: por que nós jejuamos? Por que nós temos a prática desse jejum e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse dia haverão de jejuar. Ele se referia à presença dele com os seus discípulos. Não havia a necessidade de jejuar por conta da presença dele, mas tempos haveriam em que ele se retiraria, estaria à direita do Pai. Então, nesse dia, jejuariam seus discípulos pela sua ausência física de estar com eles. Então, depois disso, de falar estas coisas, Jesus então acrescenta: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura. Ninguém bota remendo novo em pano velho, porque o lugar do remendo vai se tornar em uma ruptura maior, porque o pano velho não aguenta o remendo novo, né? Nem se põe vinho novo em odres velhos. Ao contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então ninguém põe um remendo novo em pano velho, porque o pano velho não aguenta o remendo novo, pelo menos não aguenta por muito tempo. E ninguém põe o vinho novo num odre. Odre é o recipiente onde eles colocavam o vinho antigamente. Era feito de pele de animal. Então põe o vinho ali, o vinho novo, ele fermentava, o odre esticava e não se arrebentava. Mas o odre velho já estava ressecado. Quando colocava o vinho novo, ele se partia, porque ele não tinha a elasticidade do novo, né? Então Jesus está falando que não se põe o remendo novo em pano velho e não se põe o vinho novo em odre velho. Então ele está falando de novo e velho. Está falando dessas duas coisas para a gente entender. Então, eu vou compartilhar com os irmãos. O remendo, aí Jesus está falando, não se coloca o remendo. Vamos entender que o remendo que Jesus está falando pode ser o Evangelho. O Evangelho seria o remendo. E o pano velho seria o velho homem. Só para a gente fazer uma analogia. O remendo é o Evangelho. O pano velho é o velho homem, com a sua natureza animal, terrena, diabólica, seja o velho homem com toda a sua estrutura. Então Jesus está dizendo: não se põe remendo novo. O Evangelho não é a novidade de vida. O Evangelho não é as boas novas que Deus nos revelou. Quando Jesus chegou, disse: eis que vos trago novas de grande alegria. Então o Evangelho é a boa nova, é a notícia de grande alegria. Aliás, o Evangelho é boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Então Jesus diz: não se coloca o Evangelho como um remendo na vida de um velho homem. Então o Evangelho não veio para remendar a vida das pessoas. Ele não veio para ser colocado aqui ou ali na vida de alguém para tapar um buraco ou para resolver um problema localizado. Mas infelizmente é assim que muitas vezes estamos tratando o Evangelho. Como se o Evangelho fosse alguma coisa da qual a gente pode lançar mão para resolver algum problema da nossa vida,
ou resolver alguma situação da nossa vida. Então é como se fosse o pano novo para fazer algum remendo na nossa vida. Por exemplo, às vezes nós temos uma doença, um problema. Aí nós chegamos na igreja, eu queria que vocês orassem pela minha vida, para que Deus me abençoasse e curasse essa doença. Então nós oramos e às vezes até ocorre que o indivíduo que fez esse pedido, ou o irmão que fez esse pedido, fez na sinceridade. E Deus, pela sua graça e sua misericórdia, Ele cura. Mas uma vez realizada aquela cura, aquela visitação especial de Deus, aquele irmão agradece ali e esquece. Não tem mais uma lembrança do Evangelho que operou uma transformação na sua vida naquele momento. Às vezes é um problema familiar, estamos passando um problema familiar, então a gente chama Deus para ajudar a gente a colocar ali um remendo naquilo que está rompido, naquilo que está rasgado, naquilo que está torto, naquilo que está mal enjambrado, vamos dizer assim. Então é como se nós achássemos que Deus vai colocar um remendo naquela ruptura. Às vezes é um desemprego, Senhor, estou desempregado, queria que o Senhor colocasse um remendo nessa minha situação, que o Senhor me ajudasse a superar esse problema. Então, muitas vezes nós olhamos o Evangelho como um produto que a gente consome para resolver um problema pontual ou situacional na vida da gente. Vocês já perceberam isso? Às vezes a gente pede ao Senhor aqui para resolver esse problema, aquele problema, aquele problema, aquele problema. É como se o Evangelho fosse um grande supermercado, a gente vai com o carrinho da gente e pega aquele produto que a gente necessita naquela hora, coloca no carrinho e vai embora levando aquilo que é necessário para resolver um problema momentâneo ou um problema pontual ou um problema especial. Mas o Evangelho nunca foi o remendo para as nossas dificuldades ou os nossos problemas. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não veio para remendar uma ou outra situação das nossas vidas, para resolver uma ou outra situação pontual das nossas vidas. O Evangelho de Jesus Cristo não veio para remendar o velho homem, veio para transformar o velho homem numa nova criatura. Então o Evangelho tem um poder, não apenas de resolver situações pontuais na vida do velho homem, mas de transformar a essência da pessoa, fazendo que ela reflita a essência de Deus em toda a sua forma de viver. Assim, a essência de Deus estará presente nos seus momentos decisivos. Se você tem uma doença, a essência de Deus estará presente na sua vida para enfrentar e vencer a doença. Se você tem um problema de relacionamento conjugal, a essência de Deus fez de você uma nova criatura capaz de enfrentar e vencer aquele momento particular na sua vida. Então, não é Deus sendo chamado para resolver ou remendar uma situação. É Deus tendo transformado a sua vida para fazer de você uma nova criatura. A Bíblia diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novidade de vida. Então o Evangelho não é um elemento para tapar um ou outro buraco na nossa vida, para resolver uma ou outra situação na nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não para uma situação eventual ou pontual, mas para operar na nossa vida inteira e profundamente, de modo a que a presença de Deus não seja algo pontual e acidental na nossa vida, quando nós estamos passando por uma dificuldade e fazemos oração pedindo que Deus atenda a nossa oração naquela situação, mas nós nos tornamos a habitação de Deus em espírito. A Bíblia diz que quando nós nos abrimos para Deus, a Bíblia diz que Ele e o Pai vêm e fazem morada em nós.
Então, ele fazendo morada em nós, ele não é um acidente de percurso, não é uma situação pontual que nós chamamos de fora para vir nos socorrer, mas nós nos entendemos como em comunhão com ele, que está presente na nossa vida, e ele nos conhece pelo avesso da nossa vida, e ele sabe as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas dores. Então, Deus, presente nas nossas vidas, ele vai nos conduzindo e nos proporcionando a cada um de nós uma experiência de comunhão com ele, onde nós não pedimos para resolver um problema, mas nós pedimos para ele conduzir as nossas vidas, e em conduzindo as nossas vidas, vai nos capacitando e habilitando a enfrentar os problemas que venham a surgir ou acontecer nas nossas vidas, onde ele não é um visitante eventual, mas ele é um habitante conosco e caminha conosco a trajetória da vida. Por isso que o Salmo diz assim, o Salmo 23, quando a gente admite o Senhor como pastor das nossas almas, a Bíblia ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado de pastor conduz a minha vida como ovelha e me leva por todo o tempo da minha jornada aqui e por toda a eternidade. Então a Bíblia diz que o Senhor me agasalha debaixo das suas asas, até que passem as lutas e as calamidades. Então a minha relação com Deus não é para usá-lo em tempos difíceis. A minha relação com Deus é para trazê-lo para a minha experiência pessoal e transformá-lo no meu companheiro de jornada, para que nas horas alegres ou difíceis, nas horas boas ou ruins, nos altos ou baixos da minha vida, Deus não é uma visita pontual, Deus é um hóspede que vive na minha experiência pessoal, caminha comigo, e porque entrou na minha experiência pessoal, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então ele me adota na sua família, ele me faz filho adotado por ele mesmo e me coloca na condição de herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, que também é unigênito de Deus, e faz de nós então herdeiros com Cristo de todas as suas maravilhosas bênçãos e seus preciosos tesouros. Isso vai desde a nossa espiritualidade, a nossa vida emocional, a nossa vida material e todo o conjunto que representa a vida que nós vivemos sob a bênção, a graça e o poder de Deus. Então, não se põe remendo na vida, a gente faz é experimentar uma transformação da vida. Assim, não é uma visita pontual de Deus aqui ou ali, mas é a visita permanente, a presença permanente. É Deus que, pelo seu Espírito, trabalha com o nosso espírito e gera dentro de nós uma experiência transformacional. Aí nós somos crentes em Cristo Jesus, mais do que usuários do Evangelho de Jesus. Tem gente que é usuário do Evangelho de Jesus, mas tem gente que tem comunhão com Jesus, tem relacionamento filial com Deus, tem identidade familiar com Deus, e entende que Deus vai estar presente na vida, em qualquer que seja o momento bom, seja um momento ruim, seja um momento de celebração, seja um momento de dor, não importa os momentos que nós vivemos, importa que nós temos Deus presente em qualquer momento, em qualquer hora e de qualquer forma. Isso é ter uma vida espiritual afinada com o propósito de Deus, com os cuidados especiais de Deus. Mas isso não acontece por acaso. Pedir a bênção de Deus de vez em quando é algo que todo mundo faz. Até as pessoas que não proclamam nenhuma fé evangélica, aqui e acolá estão pedindo a bênção de Deus, estão fazendo uma promessa, por exemplo, prometendo a Deus que se aquela graça for alcançada, eles poderão dar de contrapartida um testemunho, às vezes colocar uma peça do corpo humano que foi objeto da oração num determinado relicário religioso, né?
Você vai num lugar, tem cheio de mão, de perna, de coisa, de cabeça. São coisas que as pessoas colocam ali para dar um testemunho de que Deus abençoou a vida delas e deu uma cura, ou deu uma graça especial. Então nós estamos falando de algo diferente disso. Nós estamos falando de uma presença do Deus Altíssimo dentro da nossa experiência pessoal e particular. Uma vez Nicodemos, um judeu especial, uma pessoa culta, inteligente, uma pessoa abastada financeiramente, queria saber de Jesus como é que ele fazia para herdar a vida eterna, como é que ele podia ser um crente, como é que ele podia ser uma pessoa em profundo alinhamento com Deus. Aí Jesus falou com ele: olha, Nicodemos, você tem que nascer do alto. Aí ele diz assim: mas como que eu vou nascer do alto? Como que eu vou ser uma nova criatura? Como é que isso vai acontecer? Se eu já sou uma pessoa velha, uma pessoa idosa, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus, você não entendeu nada, Nicodemos. Quem nasce da carne continua sendo carne. Quem nasce do sangue continua sendo sangue. Eu estou te falando de alguém que nasce do Espírito, do alto, do trono da graça de Deus. Então é um nascimento espiritual, não é um nascimento carnal, não é o nascimento da carne e do sangue, é o nascimento do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não conhece as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas não intelectualmente só, mas elas são discernidas espiritualmente. Se não tem a ação do Espírito Santo na sua vida, não há discernimento espiritual. Pode ter conhecimento religioso, que é uma coisa, mas discernimento espiritual é outra coisa, porque o conhecimento religioso é acadêmico, é doutrinário, é teórico, mas a experiência com o Espírito de Deus é algo de natureza espiritual, e é como se você, na sua intimidade, falasse com Deus e Ele fala com você, estabelece uma comunhão e gera dentro de você uma crença, uma fé de que você é filho de Deus, não apenas alguém que entende as coisas de Deus porque leu, ou compreende as coisas de Deus porque aprendeu algumas doutrinas, mas você se torna filho de Deus porque Deus mesmo operou este nascimento espiritual dentro de você, quando Ele bateu a porta do seu coração e você abriu e o convidou a entrar. Não para atender uma ou outra situação pontual da sua vida, mas para atender a sua vida como um todo. E Ele entra para fazer morada na sua vida e tornar-se então o seu salvador pessoal, mediante a fé que você exerceu ao convidá-lo a participar da sua vida. Então o homem natural não entende essas coisas, mas o homem espiritual tem a capacidade de discernir isso. Por isso que você vai perguntar para um crente assim: você tem certeza da sua salvação? Ele vai dizer: sim, eu tenho toda certeza, tenho toda convicção. E se você perguntar para um homem natural, ele diz assim: você tem certeza da sua salvação? Ninguém pode ter essa certeza. Ele vai responder assim: ninguém sabe, ninguém pode ter essa certeza. O homem natural não tem essa certeza, porque ela é gerada em nós pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera essa convicção. Por isso que o crente pode dizer: eu tenho esta certeza. Não porque eu aprendi teoricamente ou doutrinariamente, mas porque o Espírito do Senhor comunicou com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então eu não sou uma criatura de Deus que usa Deus aqui ou acolá. Eu sou um filho de Deus, adotado pelo Senhor, herdeiro do Senhor, co-herdeiro com Cristo, e o Espírito Santo agora é o penhor desta minha herança, porque eu sou filho de Deus. Então a Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus, porque me tornei seu filho, porque Ele me adotou como seu filho. Ele me resgatou na cruz e me adotou como seu filho, e me disse que eu sou co-herdeiro com Cristo de todos os tesouros do Pai, de todas as promessas do Pai. E ele disse ainda: lhe dou a garantia, o meu Espírito Santo é o penhor da sua herança, é a garantia da sua herança. Então você já sai vitorioso desta relação,
porque você não somente tem a graça de Deus sobre a sua vida, não somente tem o testemunho de Deus sobre a sua vida, como você tem a garantia do Espírito Santo como penhor da sua herança. Então você se torna um crente convicto, um crente não com um remendo aqui ou acolá do Evangelho, não com uma situação aqui ou acolá do Evangelho, mas como o Evangelho como um todo, que entra na sua vida como um conteúdo divino e transforma a sua vida numa vida de uma criatura de Deus para uma vida de filho consciente de Deus. É isso que é o Evangelho, não é um remendo que alguém põe na sua vida para te ajudar a resolver um ou outro problema. É o poderoso amor de Deus que entra na nossa vida e alcança a nossa compreensão, nosso entendimento, alcança o nosso espírito e transforma a nossa vida à luz da sua presença em nós, dentro de nós, caminhando conosco. Então também dizer, o Evangelho não veio para remendar o velho homem, mas para transformá-lo. Por isso que a Bíblia diz, despir-vos do velho homem e vestir-vos do novo homem. Então existe o despir-se do velho homem, ou seja, esse velho homem, ele tem que sair de dentro dessa carcaça, e dentro dessa carcaça entra uma nova criação de Deus. Mas eu sou a mesma coisa, aparentemente sim, mas dentro de mim houve uma revolução, porque eu deixei de ser o homem natural que não compreende as coisas de Deus e passei a ser o homem espiritual que discerne as coisas espiritualmente, porque o Espírito de Deus nos foi dado. Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfãos, eu irei para o meu Pai, mas enviarei sobre vós o meu Espírito Santo que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O homem natural não vai nunca entender isso, mas aquele cuja mente é trabalhada pelo Espírito Santo, aquele cujo coração é trabalhado pelo Espírito Santo, esse vai entender que o Espírito Santo veio até nós, e a Bíblia diz que ele pela palavra nos guia em toda a verdade, e a Bíblia diz que ele nos consola, nos conforta, nos exorta, nos ensina, nos dirige. Então a Bíblia diz que o Deus poderoso da criação passa a ser um piloto espiritual dentro de nós pelo Espírito Santo, a nos conduzir nos caminhos da vida. Por isso que nós já não vemos o Evangelho como uma situação pontual aqui ou ali da nossa vida, mas vemos o Evangelho como uma novidade de vida, como uma experiência nova que nós recebemos das mãos de Deus e vivemos na nossa experiência cotidiana. Isso faz de nós pessoas especiais aos olhos de Deus, não porque somos melhores do que os demais, mas porque, ouvindo o seu chamado, abrimos a nossa vida e não o usamos para situações pontuais, mas o recebemos como Senhor, Salvador e Pai, que nos conduz e nos abençoa e cuida de nós, com quem nós temos identidade, com quem nós temos comunhão, com quem nós temos propósitos alinhados, com quem nós temos aliança, com quem nós nos identificamos e através dos caminhos nós caminhamos segundo a sua vontade, o seu propósito. A Bíblia diz que nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Não é apenas uma pessoa que acidentalmente conhece alguma coisa do Evangelho, mas você conhece o Deus do Evangelho. O Deus que nos amou, o Deus que nos entregou o seu Filho, o Deus que gerou em nós uma novidade de vida, fez-nos nascer do alto. Há uma diferença interessante, a Bíblia diz que existem duas sabedorias distintas. Uma sabedoria é a sabedoria que a Bíblia chama de animal, terrena e diabólica. Por que essa sabedoria é chamada de animal, terrena? Animal porque ela se origina no homem, o homem é o originador dessa sabedoria. Tem nada a ver com a sabedoria de Deus, é a sabedoria do homem. Por que ela é animal? Porque ela é originada do ser humano, que é um animal, racional que seja, mas é um animal racional. Por que ela é terrena? Porque ela não se origina no céu, ela se origina na terra. Ela se origina na convivência dos homens que geram a sua cultura. E por que ela é diabólica? Porque a palavra diabo quer dizer adversário.
Então, na verdade, essa sabedoria, ela exclui Deus. E por ela excluir Deus, ela é adversária. É adversária do propósito de Deus, uma vez que ela o exclui. Mas quando esta mente humana é capaz de abrir-se para a revelação de Deus e traz para dentro de si o propósito e a revelação de Deus, então ele deixa de alimentar-se pela sabedoria terrena, animal e diabólica, e alimenta-se pela sabedoria que desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e é cheia de bons frutos. Então a Bíblia diz que tem duas sabedorias, uma que se origina aqui, e que é antagônica ao propósito e à liderança de Deus, e outra que se origina no trono da graça de Deus, e que desce até nós como uma bênção de Deus, e nos faz então discernir as coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que existe o mundo espiritual, que nós, por não termos o discernimento, não entendemos. Por isso que a Bíblia diz, nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Isso é no mundo espiritual, mas a Bíblia diz, mas o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem o seu nome, os livra e os guarda. Então no mundo espiritual existe uma batalha, e esta batalha é do bem contra o mal, e você está exposto a essa situação todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que Deus, quando você é seu filho, Ele lhe dá uma armadura. Essa armadura está descrita em Efésios capítulo 6, ela diz que começa com a sua cabeça e termina com o seu pé, o capacete da salvação. Você então está com uma mentalidade nova, uma compreensão nova, um entendimento novo do que é de Deus, do que procede de Deus, do que ensina a palavra de Deus. A sua mente é uma mente, como diz a Bíblia, a mente de Cristo. A mentalidade do Evangelho passa a ser a mentalidade que você vai assimilando, até que você possa dizer, eu tenho a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, a respeito das coisas espirituais. Então a Bíblia diz que nós temos o escudo da fé. Escudo é aquele elemento que te protege. A fé que Deus derrama no seu coração, a fé que pode remover as montanhas, é a fé que se torna a defesa da sua própria convicção, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós cremos e a convicção das coisas que nós esperamos. Então essa fé é um dom de Deus que é derramado no seu coração. Então é por isso que você é um cristão, porque você tem esta consciência e não apenas uma compreensão teórica do cristianismo, mas você tem uma compreensão existencial, uma compreensão vivencial, uma compreensão experimental daquilo que a Bíblia fala e que é verdade na sua vida. Por isso que você ora, e quando você ora, você tem absoluta convicção de que sua vida tem conexão com o céu, com o trono da graça de Deus. Quando Jesus estava indo à direita do Pai, ele disse, eu dou a vocês a autoridade e a prerrogativa de usar o meu nome em todas as suas orações, usar o meu nome em todas as suas ações. Então Jesus nos disse, o meu nome é disponível para você. Quem é que sabe e conhece o que significa biblicamente essa dádiva de Jesus, de colocar o nome dele à sua disposição, para que você possa usar o nome dele para falar onde você fala nas suas orações, e você utiliza o nome de Jesus para ser seu representante legal no trono da graça de Deus, porque a Bíblia diz que ele é nosso intercessor, é nosso mediador junto ao Pai. E Ele nos enviou o Espírito Santo que está em nós, que é também nosso intercessor e nosso mediador junto ao trono da graça. Então temos Jesus que nos representa no trono da graça, e temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos representa o divino dentro da nossa experiência humana. É muito extraordinário isso, e se nós compreendermos isso, o Evangelho deixa de ser uma religião, o Evangelho deixa de ser alguma coisa que nós lançamos mão para resolver uma situação pontual. O Evangelho passa a ser uma novidade de vida dentro desta velha vida, que vai cedendo lugar ao que é novo da parte de Deus e vai fazendo de nós o que a Bíblia chama de novas criaturas, que nascem do Espírito do Senhor. Então ter o Espírito de Deus dentro da sua vida
é uma dádiva, é uma bênção. Não é um remendo da sua velha vida, é uma transformação da sua velha vida numa vida nova, amparada pelo Senhor, abençoada pelo Senhor, trabalhada pelo Senhor e que se transforma em habitação do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus em espírito, em nós. Por isso que a Bíblia diz: o Espírito de Deus milita contra a minha carne, e a minha carnalidade humana milita contra o Espírito de Deus. E esse conflito vai dizer que se nós valorizamos a carnalidade da nossa experiência pessoal, o Espírito de Deus foi anulado na nossa vida. Mas se valorizamos a ação do Espírito Santo, ele subjuga a nossa carnalidade humana e passa a predominar a nossa espiritualidade. Por isso que quem está em Cristo é uma nova criatura, porque as coisas velhas passam e a novidade de vida se instala. Por isso que Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, ou seja, estou identificado com Cristo na sua morte. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, se Cristo vive em mim, eu estou identificado com Ele na sua morte, e agora Ele ressuscitou, está à direita do Pai. Então estou identificado com Ele na sua ressurreição. Estou identificado com Ele na sua morte, estou identificado com Ele na sua ressurreição. Morri com Ele na sua morte, ressuscitei com Ele na sua ressurreição. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Em Cristo eu sou renascido. Em Cristo a Bíblia diz que eu sou regenerado, ou seja, gerado de novo, não pela carne e pelo sangue, mas gerado do Espírito do Senhor. Olha que coisa maravilhosa e extraordinária é isso. E esta é uma dádiva que o Evangelho mostra para você. Então o Evangelho não é um remendo que você coloca aqui ou acolá na sua vida. Evangelho é uma graça de Deus que pega a sua vida como ela está e a transforma naquilo que Deus quer que ela seja. E neste momento em que você passa por essa experiência de reconhecer a presença do Espírito Santo operando na sua vida, então começa uma trajetória de aperfeiçoamento da sua espiritualidade, até que você venha a atingir a estatura do varão perfeito, que não atinja nesta vida, atingirá na eternidade, mas o seu propósito e o seu projeto é crescer, aperfeiçoar-se como pessoa. As obras da carne vão cedendo lugar e o fruto do Espírito vai tomando a predominância, que é a benignidade, a bondade, o amor, o domínio próprio, a fé, a alegria, a temperança. Estas coisas vão sendo obra de Deus na sua vida. É por isso que as pessoas dizem assim: puxa vida, antes eu conhecia essa pessoa, era uma pessoa complicada, problemática, cheia de complicação, e agora depois que se tornou um cristão, um crente em Cristo Jesus, é uma pessoa totalmente transformada, diferente. Isso não é porque uma religião transformou a pessoa, foi porque o Espírito Santo transformou uma pessoa. Então nós evangélicos entendemos que a obra do Espírito Santo é que nos faz novas criaturas. Nos reunimos numa igreja porque nos ajuntamos com irmãos que professam a mesma fé, que professam o mesmo entendimento, mas nós estamos construindo juntos o corpo de Cristo. Jesus disse que a igreja é o corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça. Então nós nos reunimos por esta convicção de que somos irmãos, falamos uma linguagem, a linguagem do reino do Senhor, a linguagem espiritual. Por isso que oramos uns pelos outros e usamos com consciência o nome do Senhor Jesus. E fazemos o que Ele fez lá no Getsemane, quando Ele estava nos momentos que antecediam a sua crucificação. Ele disse assim: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como Tu queres. Então oramos da mesma maneira quando enfrentamos uma dificuldade: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito segundo o meu entendimento e o meu querer e o meu desejo, mas seja feito conforme a Tua vontade e o Teu propósito. Porque muitas vezes Jesus disse: o que eu faço agora você não vai entender mais tarde. Então nós temos que ter a perseverança e a paciência para esperar o tempo de Deus, mas firmes na fé, usando o nome do Senhor
esperando com paciência pela mão poderosa do Senhor, encontraremos as respostas que vêm do trono da graça do Senhor. Isso é importante, né? O Evangelho é a boa nova de grande alegria, que entra no velho homem, não para lhe dar alguma alegria, não para lhe dar alguma coisa pontual, mas para lhe dar a fonte da água da vida, para fazer nascer dentro dele uma fonte que jorra para a eternidade. Então não é alguma coisa pingada com conta-gotas que você recebe, mas recebe a fonte, a geração da fonte dentro de você. É fonte das águas da vida que nascem de dentro para fora. Não é algo que você bota de fora para dentro, é algo que nasce de dentro para fora, porque o Espírito opera em você de dentro para fora. Por isso que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque do coração procedem as saídas da vida. E a Bíblia diz que o coração é enganoso, é corrupto. Então Deus me deu o seu coração. Eu quero trabalhar no seu coração, para que as saídas da vida trabalhadas pelo Espírito Santo sejam saídas de prosperidade, de abundância, de bênção, de coisas que vão honrar o nome do Senhor, que vão fazer de você uma pessoa especial e singular no seu espaço de convivência, onde você tem sua área de influência, você começa a refletir nessa área de influência. Este coração transformado, este coração trabalhado pelo Senhor, este coração cuidado pelo Senhor, que agora não é enganoso nem é corrupto, é um coração segundo o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz: eu achei o Davi, varão segundo o meu coração, e que viverá toda a minha vontade e todo o meu propósito. Então o seu coração, nas mãos de Deus, pode ser um novo coração, trabalhado pelo Senhor. A Bíblia diz algo interessante. Um dia o profeta foi visitar a casa do oleiro, e ele viu que o oleiro estava fazendo um vaso, e o vaso se quebrou, e o oleiro foi lá e consertou o vaso e o fez de novo. Aí o Espírito do Senhor falou com o profeta: olha, isso é como a casa de Israel, é um vaso que se quebrou, e nas mãos do oleiro vai sendo refeito. Sua vida nas mãos do oleiro pode ser refeita, sua vida nas mãos do oleiro pode ser trabalhada. Se o seu vaso trincou, se o seu vaso quebrou, se o seu coração está ferido, se a sua alma está abatida, se aconteceu alguma coisa da qual você não dá conta, coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Entregue o coração e deixe o Senhor trabalhar o seu coração. Você vai se surpreender, não com uma religião evangélica, você vai se surpreender com a presença do Deus Altíssimo, que opera na sua vida e transforma os seus momentos difíceis em experiências bem-aventuradas. Pode ser que você ainda não vai encontrar aqui ou acolá a resposta que você gostaria, mas certamente encontrará a direção que Deus sabe que é a melhor para a sua vida, porque ainda que alguma coisa que Deus faça você não entenda agora, você entenderá na frente, porque Ele lhe dá o dom da fé para você acreditar que Ele vai operar no tempo certo e vai te dar a perseverança e a paciência para esperar com alegria no Senhor o tempo da glória e da graça do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Espero ter deixado claro que o Evangelho não é algo pontual e acidental na sua vida. É algo que Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mesma coisa é o vinho novo em odres velhos. Se a sua vida já é um odre cansado, um odre velho, tanta coisa que não está dando certo, tanta coisa que não está funcionando, o Evangelho não é alguma coisa para resolver um problema aqui ou acolá. O Evangelho é o vinho novo do Senhor, é o sangue de Cristo simbolizado na ceia, é o sangue da nova aliança que entra na sua vida para trazer para você a vitalidade de Deus, a vitalidade do céu, a vitalidade do trono da graça de Deus. É o poder de Deus que entra na sua vida para resgatar a sua vida, fazendo da sua vida uma vida que pode conter o vinho novo, o que procede do Senhor.
Assim como a corça brama pelas fontes das águas, a minha alma suspira por Deus. Então a alma humana deseja Deus. Alimente a sua alma, não com as coisas corriqueiras desta vida, mas com a água da vida, com o pão vivo que desce dos céus. Alimente a sua alma com as coisas de Deus e você se sentirá satisfeito, porque tudo que Deus faz, Ele faz de modo agradável, perfeito. Ele faz de maneira especial. Entregue ao Senhor o seu coração. Dá o seu coração para as mãos do Senhor. E diga: Senhor, opera no meu coração. Transforma minha vida interior. Transforma as fontes da minha vida, as correntes da minha vida. Faz nascer dentro de mim uma fonte de águas vivas. Dá-me a bênção de uma fé vigorosa, de uma crença segura, para que eu possa atravessar as vicissitudes da vida, sabendo em quem eu tenho crido. Amém, meus irmãos? Fica certo assim para os irmãos?